Olá, olá! Eu sou a Jaque. A essa altura você já me conhece, já sabe por que você está aqui. E a gente vai falar hoje de autoconhecimento. Qual a importância do autoconhecimento e como que a gente acelera intencionalmente a nossa forma de se autoconhecer para a nossa carreira. Claro que o autoconhecimento não se limita à nossa carreira. O autoconhecimento, ele tem a ver com tudo na nossa vida. Ele é importante para as nossas relações, ele é importante para nós mesmos, para a nossa autoestima, para a nossa autoconfiança. Mas aqui a gente vai focar nos principais pontos em relação ao nosso autoconhecimento e como que a gente usa ele intencionalmente na nossa carreira. Vamos lá? Primeira coisa, o que é o autoconhecimento? Segundo a psicologia, é a consciência e compreensão que uma pessoa tem sobre si mesma, seus pensamentos, emoções, seus comportamentos, valores e motivações. Envolve também a capacidade de se reconhecer e compreender suas próprias características, as suas habilidades, as suas limitações e tudo isso, diante das experiências da sua vida, das experiências da sua carreira. Funciona mais ou menos assim. Se eu me conheço, eu sei que num determinado contexto eu vou conseguir me sair bem ou não me sair tão bem assim. Claro que a gente está falando que a gente não se sai bem sempre em todas as situações, por isso que a gente evolui com o tempo. Mas é muito importante que a gente se conheça a ponto da gente saber que determinadas situações vão potencializar a nossa atuação e determinadas situações vão exigir mais de nós enquanto profissionais. Exemplo, estou num contexto em que eu não conheço muito bem aquelas pessoas, ou que eu estou lidando com pessoas que têm uma forma de comunicação mais agressivas, mais diretas. São coisas que você já vai saber por tabela, se autoconhecendo, não por tabela, mas se autoconhecendo, de que você vai ter que ter um esforço maior para lidar. E como é que a gente evolui, Qual é a nossa construção a partir disso? É fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, o autoconhecimento, porque ele identifica com clareza, ele vai ajudar a gente a identificar com clareza os nossos pontos fortes, as nossas fortalezas, os pontos de melhoria ou as nossas ameaças, situações e processos e pessoas que a gente vai precisar, como eu disse, se esforçar um pouco mais. E claro, o autoconhecimento, ele te leva a focar nos seus objetivos de vida e de carreira. Não é? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas a ideia é que com o autoconhecimento, você também saiba onde você quer chegar, e o que você precisa em você para alcançar esses objetivos. Pensando em inteligência emocional e trazendo para vocês um termo que vocês conseguem pesquisar, conseguem ler a respeito, como eu falei, o Daniel Goleman é um grande autor aí, psicólogo profissional que vai dar para vocês lerem. Ele inclusive escreveu um livro chamado Inteligência Emocional para o Trabalho, Inteligência Emocional no Trabalho, Inteligência Emocional para a Liderança. Mesmo assim, eu reforço que vocês estarão sempre antenados, terão sempre que estar conectados, conectadas com o fato de que vocês vão estar potencializando suas habilidades sociais e suas habilidades de autogestão, gestão das suas emoções, tá? Então existem 3 aspectos que ele fala muito e que eu acho que é válido vocês terem consciência, saberem aqui com esse nosso papo sobre autoconhecimento. Antes, eu quero saber, vocês estão anotando? Tem uma caneta, um papel aí? É muito importante que vocês usem, como a gente disse no início desse processo, dessa nossa jornada, usem bastante anotações, anotem para assimilação. O seu cérebro vai te agradecer, vai ser muito mais fácil para você assimilar o que a gente está falando quando você faz anotações, especialmente anotações mesmo e não digitação, tá bom? Pois bem, então são 3 camadas ou aspectos do autoconhecimento. O autoconhecimento cognitivo, o autoconhecimento emocional e o autoconhecimento comportamental.
Então a gente está falando que no autoconhecimento cognitivo você vai acionar suas crenças, né? Você vai acionar os seus valores, os objetivos, os seus sonhos. Já no autoconhecimento emocional você vai acessar suas emoções mesmo, literalmente, os seus sentimentos, o que essas coisas te causam, né? E já no autoconhecimento comportamental você vai acessar quais são os comportamentos padrões que você tem, quais são os hábitos que você tem, quais são as reações que acontecem mediante a algumas situações que você está vivendo. Esses 3 aspectos estão o tempo inteiro sendo acionados por nós nas nossas relações, na nossa vida, no nosso cotidiano. E eles ficam muito evidentes no trabalho, né? Na forma como a gente gera a nossa carreira. Agora eu vou passar com vocês algumas perguntas. Vai estar aqui no anexo, aqui nesse vídeo aqui embaixo. Mas eu vou passar essas perguntas com vocês agora, que dizem respeito aos 3 aspectos do autoconhecimento, cognitivo, emocional e comportamental. E eu vou passar e vou fazer em voz alta, porque vocês vão ouvir Tia Jaque ali no dia a dia de vocês, mesmo vocês tendo respondido, porque é muito importante vocês dedicarem um tempo ao autoconhecimento. Você vai acabar essa aula e essa aula não vai parar por aqui, esse nosso papo não acaba por aqui, ele só começou aqui. Você vai dedicar tempo para o seu autoconhecimento. Então eu vou falar agora, vou fazer algumas perguntas que envolvem os 3 aspectos, para que você memorize, para que fique no seu cérebro essas perguntas, para minha voz ficar ecoando na tua cabeça. Mas não esquece que elas estarão aqui no PDF e você vai precisar pegar essas perguntas e respondê-las. E elas não são respondidas de uma vez só, não. Você vai sempre visitar essas perguntas, porque elas são orientadoras do seu autoconhecimento, beleza? Então vamos lá. Quais são os meus valores? O que realmente importa para mim? O que eu faria se eu não precisasse de dinheiro? O que faz com que eu me sinta disposto e tenha muita vontade de acordar pela manhã? Que marca eu quero deixar no mundo? Que marca eu quero deixar nos ambientes em que eu trabalho? Vamos falar de trabalho. Quais são as minhas motivações? O que eu admiro e por quê? Vamos para outro bloco de perguntas importantes. Como eu ajo? O que me faz feliz? Qual imagem eu transmito para as pessoas? Quais são os meus pontos fortes e os pontos que eu sei que eu não sou tão bom assim, não sou tão boa assim? Quais hábitos têm prejudicado o meu crescimento? Quais são os meus maiores desafios na vida pessoal e profissional? Quais são os meus sonhos? Você pode se fazer muitas outras perguntas, mas com certeza essas perguntas vão orientar o seu autoconhecimento neste momento. O quanto que você está perto desse autoconhecimento, o quanto você está distante desse autoconhecimento. Isso é fundamental porque não existe uma dissociação entre o pessoal e o profissional, tá? Se te contaram isso, esquece. Ai, não mistura o pessoal com o profissional. Somos seres unos. As nossas emoções estão o tempo inteiro aqui. As nossas emoções, elas não deixam de existir, especialmente as emoções básicas, medo, tristeza, raiva. Essas emoções, lembrem do Divertidamente 1. Essas emoções, elas estão o tempo inteiro com a gente vai evoluir até velhinhos e essas emoções vão nortear os nossos comportamentos. O que muda? Como a gente lida com elas. E é para isso que o autoconhecimento existe. Para você conhecer sobre essas emoções, conhecer sobre as suas emoções, as suas crenças, os seus valores, os hábitos que você foi adquirindo ao longo da vida, o quanto que isso te prejudica ou te potencializa, o que você tem que abandonar em prol do quê? Por que você vai deixar de acordar tarde? Gente, eu não tô aqui falando, não sou amante do milagre da manhã, mas é um exemplo. Você deixa de acordar tarde porque você tem um objetivo, você tem que ir para a escola, você tem que ir para o trabalho. Ou porque você vai fazer uma atividade, ou porque você gosta de acordar cedo. Então, você adquire um hábito ao longo da tua vida, e no começo da carreira você tem que identificar esses hábitos e adquirir novos, pensar novos, que vão te potencializar para o seu próximo nível de carreira, para o seu próximo momento de vida. Beleza? E carreira é uma dimensão importante na nossa vida. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês no aspecto do autoconhecimento é como a gente pensa a carreira. Não sei você, não sei qual a sua idade, qual a sua geração, mas a minha geração é uma geração que
o pensamento sobre a carreira era completamente linear, ou melhor, verticalizado. O mundo passou, né? O mundo mudou, as coisas passaram, mas a gente continua pensando que a gente vai estagiar, ser efetivado, ser analista júnior, pleno, sênior, especialista ou coordenador, coordenador, especialista, gerente, diretor e C-level. Eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa é que você até pode viver essa carreira. E a ruim é, ela não acontece com essa ordem. Ela não acontece necessariamente nessa ordem. Ou você vai acelerar algum passo, ou você vai ter que andar pro lado para você se tornar mais substancialmente parrudo na sua carreira, substancialmente profundo na tua carreira. Então, são duas notícias, né? Dá e não dá. Mas tem uma notícia melhor do que essas duas, uma forma melhor e que tá para além de isso ser bom ou ruim, que é como você desenha a tua carreira e as possibilidades que a sua carreira tem baseado no seu autoconhecimento. Você evoluir com a sua carreira, evoluindo com você mesmo. E isso é totalmente relevante, porque isso faz com que você se perceba em 3 dimensões infinitas até. O seu eu profissional, você profissional no mercado, você candidato a uma posição em uma empresa e você profissional em uma empresa. Então você está falando como você está para o mercado, né? Então a carreira que você escolheu, não é mesmo? A forma como o mercado percebe essa carreira e como você está diante do mercado, como você entrega a sua jornada no mercado de trabalho, iniciando no meio dela para fazer um novo movimento de carreira, e como você entrega a sua jornada e evolui na sua posição. Então, essa é a melhor forma de você lidar com essa não linearidade de uma carreira. É você se perceber no mercado, se perceber na empresa, né, numa posição, seja como candidato ou seja já dentro dessa carreira, e você se perceber dentro de uma empresa e evoluindo com aquela empresa na sua carreira. Tá fazendo sentido? Não esquece que tudo que eu tô dizendo aqui, vocês vão ter a oportunidade de me perguntar, de esclarecer, não só aqui nos comentários, mas no nosso encontro presencial, que vai acontecer daqui a pouco, acho que daqui a algumas semanas. E como é que você usa tudo isso a seu favor de uma forma intencional e estratégica? Pensa comigo. Quando a gente se posiciona num ambiente, seja ele qual for, existe um cenário, existe uma estrutura em torno de nós, outras pessoas, situações, desafios, mercado, especialmente na nossa vida profissional. A gente chega numa empresa, tem a cultura da empresa, né? Então são alguns elementos importantes. As relações daquela empresa, a cultura daquela empresa, os processos daquela empresa, o negócio daquela empresa e o que você faz naquela empresa. Certo? E todo esse contexto em torno de você impacta diretamente no seu comportamento, na sua autoconfiança, na sua autoestima, não é? Então, quanto mais alinhado nesse contexto você está, melhor você fica. Isso é matemático. Muitos anos para te contar e te afirmar isso e você receber isso aqui agora na nossa mentoria. Isso é ouro. Então, imagina um círculo imenso. Vou ver se eu consigo colocar por aqui. Você no meio desse círculo pequenininho, bem pequenininho, dentro de uma imensidão. Essa é a imagem que você vai ter de você não tendo o autoconhecimento ativado. O que muda quando o seu autoconhecimento está muito ativo, muito forte? Cenário, talentos e objetivos se te tornam o domínio, o entendimento, a consciência do seu cenário, dos seus talentos, dos seus objetivos, te torna maior neste contexto. Pega aquela pessoa pequenininha num contexto imenso, expande ela nesse contexto. Porque sabendo o que você sabe, consciente do que você sabe, consciente dos seus comportamentos, consciente dos objetivos que você tem, a tendência é você ter um impacto muito maior nesse ambiente
e lidar muito melhor com esse ambiente. Não só lidar, mas usar esse ambiente, essas relações a favor da sua carreira, porque é aí que está o pulo do gato. Não basta que você lide com essas pessoas, com esse cenário, que conheça os processos, a cultura. Você precisa usar isso a favor dos seus objetivos de carreira. Faz sentido? E aí o seu autoconhecimento, ele é o impulsionador disso. E aí eu vou te falar agora alguns aspectos que acontecem inevitavelmente quando você tem o seu autoconhecimento baixo dentro de um contexto corporativo, dentro do seu contexto profissional, tá? Anota aí. Primeiro, você tem dificuldade em lidar com o estresse. A gente não lida bem com o que a gente não conhece, certo? Então, se a gente não se conhece ainda, não conhece aquele ambiente, fica muito mais difícil, certo? Então, sem o autoconhecimento, pode ser quase que impossível identificar os gatilhos do seu estresse. Você não consegue prever, ser preventiva em relação ao ambiente. Outra coisa que acontece com o autoconhecimento baixo, falta de assertividade. Então, quando você não conhece suas próprias opiniões, quando você não conhece seus valores e seus limites, você é muito menos assertivo nas relações, muito menos assertivo na proposta do seu trabalho. Inquestionavelmente. E outra coisa é que acontece uma escolha inadequada de carreira, de lugar, de posição, né? Você aceita uma promoção que não deveria aceitar, você muda de trabalho sem identificar se isso é bom ou ruim para você. Você se expõe. A falta de autoconhecimento faz com que você tome escolhas profissionais que não são assertivas para sua carreira. Outros 3 pontos que são importantes. Anota aí. Então, eu já falei de 3 pontos, né? Dificuldade em lidar com estresse, falta de assertividade, escolha inadequada para a sua carreira, escolhas inadequadas para a sua carreira. Não é escolha errada, é inadequada. Você se coloca num nível de exposição não alinhado com seus objetivos. E tem mais 3. Dificuldade em lidar com feedback. Então, você não... É muito mais simples você receber feedbacks que você está esperando. Que você sabe que aquilo um desafio para você, não é? É muito difícil quando você pega de surpresa com o feedback. Então esse é o quarto ponto. O 5º ponto é a tomada de decisão impulsiva. Você vai para uma conversa no impulso, você reage muito rápido a alguma coisa, você não para e pensa. Então baixo autoconhecimento te coloca, né, numa aceleração de tomada de decisão, coisa simples. Ali no dia a dia, numa relação, numa entrega, numa resposta. Então, o autoconhecimento te coloca nessa enrascada. E, por último, não menos importante, talvez até muito importante, a autoestima distorcida. Você não se vê. Você acha ou que é muito ruim ou que é muito bom. Então, você distorce a sua autoimagem a ponto de comprometer a sua marca pessoal, a sua marca profissional, a sua entrega e o seu avanço de carreira. Então, isso acontece, esses 6 pontos acontecem quando o seu autoconhecimento está baixo ou ausente, né? Ao contrário disso, tem 6 coisas que vão acontecer junto e potencializadas com o seu autoconhecimento. A primeira é desenvolvimento profissional. O que eu tenho que saber, para que eu tenho que saber e o quanto que eu vou focar nisso. Eu costumo dizer, e vocês vão ouvir muito isso ao longo da nossa jornada do Protagonize, e inclusive nos nossos encontros presenciais, que não adianta você saber muito, você precisa saber o que você precisa saber. É importante você focar no que você precisa saber agora. Se eu tô nessa posição, se eu tô nesse negócio, eu não vou procurar saber do próximo negócio que eu quero trabalhar. Eu tenho que ser impecável nesse negócio. E as escolhas para o nosso desenvolvimento profissional são super significativas, porque a gente está o tempo inteiro acessando conhecimento. É impossível você assimilar tudo. Então precisa haver um desenvolvimento profissional focado nos seus objetivos. A outra coisa que acontece com o autoconhecimento, quando o seu autoconhecimento está ativo, você se comunica assertivamente. Você sabe o que você quer. Se você sabe o que você quer, você sabe como você vai se comunicar. Isso é inquestionável. Outro ponto, gestão do estresse, gestão das suas emoções.
Você sabe que determinada pessoa, determinada situação te tiram do sério, te colocam, te aceleram, te deixam um pouco mais ansioso, ansiosa, nervoso, nervosa, eufórico, animado demais, porque não é só a gestão da emoção, não é só pro que você reage mal, mas também para o que você reage em excesso. Eu mesma tinha essa mania, né, de ser eufórica demais. O que acontecia quando eu reagia em excesso, o estresse positivo, o estresse da animação? Eu ouvia muito mal. E as pessoas percebiam uma imaturidade no meu comportamento. Tá? Então pega esse daí. Os outros 3 pontos, a sua tomada de decisão é mais consciente, não é? Riscos são mapeados com o seu autoconhecimento. Eu sei que eu vou para essa reunião apresentar, eu sei que eu não tô 100% preparado, mas eu vou tomar esse risco porque é importante para mim estar neste contexto diante dessas pessoas trazendo o meu resultado. E só de você assimilar essa vulnerabilidade, só de você conhecer e assimilar essa vulnerabilidade, eu te garanto que você vai mandar muito melhor. Você vai ter uma liderança mais eficaz de si mesmo, de si. Porque a liderança de qualquer outra pessoa, de qualquer situação, começa na liderança de você mesmo. Isso é inquestionável também. Então, quando você tem um autoconhecimento ativo, né, você reconhece as suas próprias limitações, você vai gerenciar muito melhor isso. E você vai fazer um melhor uso do quê? Dos seus talentos. Coloca seu talento para jogo. É no seu autoconhecimento que você consegue trazer isso. 6º, não menos importante, visão de médio e longo prazo. Claro que o presente é a construção, é a pavimentação do seu futuro. A decisão que você toma agora, o comportamento que você tem agora, o que você faz agora determina o quão mais próximo, mais distante você vai estar dos seus objetivos de médio e longo prazo. E o autoconhecimento vai te apoiar nisso. Então a gente falou de 6 coisas principais. Desenvolvimento profissional, a gente falou de comunicação assertiva, gestão de estresse. A gente falou de tomada de decisões mais conscientes, a gente falou de liderança de si mesmo, de uma liderança eficaz. E a gente falou de uma visão de médio e longo prazo, determinada pelo nosso comportamento do agora. Esses são os pontos que a gente vai precisar focar aí em termos de autoconhecimento, né? Ou melhor, são 6 pontos que sem autoconhecimento vão acontecer. E aí você já deve ter se autoavaliado nos 6 pontos de não autoconhecimento ou baixo autoconhecimento. E você provavelmente ficou muito feliz, fez muito sentido para você os 6 pontos que com autoconhecimento você vai ajustar para você ir para o seu próximo nível de carreira e de vida. Agora a gente vai falar um pouco, a gente está indo para o final dessa nossa aula e a gente vai falar sobre entendendo a nossa carreira como um negócio. A gente vai falar de matriz SWOT para sua carreira. Eu acredito, experienciei, validei, tô aqui para falar com vocês depois de muitas pessoas mentoradas, treinadas e apoiadas ao longo de 20 anos de carreira, que a nossa carreira é um negócio. Como assim, Jaque? Planejamento estratégico. Já ouviu falar de planejamento estratégico? Toda empresa faz um planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele é um plano que a empresa cria para identificar a sua estratégia de crescimento, manutenção e crescimento do negócio. Eu já falei para vocês que o que não está crescendo está morrendo, não é? Então, na nossa vida, a gente não fica só assim, nem né? Se a gente faz assim, a gente precisa fazer isso e evoluir, mesmo que seja em curtos tiros, né? E isso que nós, quando executivos de grandes empresas, executivos de qualquer empresa, precisamos fazer, planejar o crescimento da organização. Seja porque a gente está mantendo o faturamento, o resultado, seja porque a gente tem que dar saltos de evolução, de crescimento. Pois bem, na nossa carreira funciona exatamente da mesma forma. Vocês já ouviram falar em matriz SWOT? Vai ter aqui também no anexo. A gente vai trazer aqui o seu PEC, Planejamento Estratégico de Carreira, que eu desenvolvi para te apoiar nessa visão, né, de carreira de curto, médio e longo prazo. No planejamento estratégico, ele tem a visão de médio, de longo prazo, mas ele também tem o plano de ação ali, né, que vai acontecer ali no primeiro quarter, no segundo quarter. A gente pode fazer isso na nossa carreira semestralmente, anualmente, trimestralmente. Vai depender do seu objetivo e do momento que você está agora. O que vocês precisam saber aqui em relação ao autoconhecimento é que a matriz SWOT, ela trata
4 dimensões absolutamente relevantes para você. Quais são as suas habilidades, quais são as suas fortalezas, que são as suas habilidades, as suas realizações, as experiências que você tem. Quais são as suas oportunidades dentro da empresa, promoção, entrar, programa de trainee, programa de estágio, estágio numa outra empresa, estágio numa empresa que tem tudo a ver com o que a sua carreira pressupõe, né? Então, se você tem uma carreira em tech, né, na área de tecnologia, qual é a empresa que você está almejando? Então, quais são as oportunidades que você precisa olhar? Você vai mapear essas oportunidades. Quais são seus bloqueadores, que é o W de weakness ou fraquezas, mas aqui a gente não vai chamar de fraqueza, a gente vai chamar de bloqueadores, que são competências que você não tem, o nível de maturidade que você ainda não adquiriu para determinadas posições. Quero virar sênior, mas ainda só tenho experiência de complexidade de nível júnior. Então você vai começar a entender quais são os blockers que você tem para você ir desbravando esses blockers no seu plano de ação. E claro, quais são as suas ameaças? O que ameaça você nesse contexto? O que te ameaça para você chegar na sua oportunidade? Quais são as ameaças que você tem? Você tem um plano A e não tem um plano B? Você está numa empresa e que está muito longe de você alcançar a sua oportunidade? E aí você vai mapear tudo isso. E por que isso é importante? Porque a partir dos primeiros pontos, né, de identificar as suas fortalezas e os seus bloqueadores, que a gente está falando de competências, a partir disso você vai substanciar seu autoconhecimento para a tua carreira. E isso vai ser fundamental, esses dois aspectos serão fundamentais para você entender suas oportunidades, talvez você tenha muito mais oportunidades do que você pensou, entender suas ameaças, talvez coisas que você não imaginava estão te ameaçando quando você olha para suas habilidades, seus talentos e as suas oportunidades de desenvolvimento de soft skill, hard skill. Eu tenho um conceito que eu já quero dividir com vocês chamado Power Skill. Por que esse conceito é importante? Porque Power Skill é quando eu junto a habilidade, a competência técnica com a competência comportamental e com a minha visão daquele lugar, daquela posição, daquele mercado e de onde eu tô. Isso te torna muito mais poderoso, porque muitas vezes a soft skill, ela é uma hard skill. Por quê? Porque sem comunicação, por exemplo, pessoas da área comercial não conseguem fazer nada. Então a comunicação deixa de ser uma soft skill, como é conhecida, e passa a ser uma hard skill. Por isso que eu gosto do conceito de power skill, eu defini esse conceito, eu falo dele, eu treino sobre ele, eu uso ele nas minhas estratégias de gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas. Por quê? Porque você tem que estar com esses 3 pilares fundamentados: conhecimento do negócio, conhecimento das suas habilidades técnicas, do que você precisa de técnico para realizar a sua posição agora, e claro, quais são as competências comportamentais que vão entregar essas outras duas nas relações, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Pois bem, a gente está caminhando para o final dessa aula de autoconhecimento. A gente vai falar de autoconsciência, de autorresponsabilidade, de autodesenvolvimento, mas agora eu quero entregar para vocês 2 coisas que estão também aqui nos anexos, que é você e sua história. Um dos primeiros pilares do planejamento estratégico de carreira é você visitar a sua jornada. Jaque, mas eu não comecei a minha carreira ainda. Jaque, eu ainda estou aqui, mas eu estou agora fazendo protagonize para eu começar. Não, Jaque, eu estou há muito tempo na minha carreira, estou estagnada. Olhe para a tua jornada. Existe uma história sua, pessoal, intransferível, que é fundamental para você estruturar o seu autoconhecimento. Não importa se você ainda não tem nenhuma experiência profissional, se você já tem 10, 20 anos de empresas, de vida profissional. Apropriar-se da sua jornada é fundamental para o seu autoconhecimento. Então a primeira coisa que você vai fazer, tá, é construir a sua jornada no PEC que está aqui. E eu acho que vai ter alguma aula em que a gente vai falar, no nosso encontro a gente também vai falar, que é desenhando a sua jornada. Então comece analisando por que você escolheu a área que você escolheu, a empresa que você escolheu, a graduação que você escolheu. O que você realizou, né, nesse contexto? Quais cursos você fez? Que experiências você adquiriu ao longo desse tempo, nesse tempo? Isso é muito importante. E aí eu vou trazer para você 2 indicações, na verdade, uma principal indicação de um mapeamento de perfil chamado Big Five. E eu vou numa outra aula te ajudar a entender melhor seu Big Five. Mas ele é autoexplicativo, tá? Você vai ter um link que vai estar aqui embaixo, mas você também pode procurar ele pelo Google. E você vai realizar o Big Five. O que é o Big Five? O Big Five é um mapeamento de personalidade, onde você vai conseguir identificar
como que você funciona. Quais são as suas... São 5 aspectos, tá? E esses 5 aspectos você vai ver o percentual que tem na sua personalidade de cada aspecto. É uma ferramenta estudada por psicólogos, ela é a mais aceita pelos psicólogos, inclusive a única, tá? E que vai te ajudar, inclusive, se você estiver fazendo psicoterapia, tiver acompanhamento de terapias, psicoterapias, isso também vai te ajudar se você já não tiver. Então aciona o Big Five, olha para ele, começa a entender por que você tem predisposições em relação a determinadas áreas. Você vai conseguir identificar ali se você está numa área muito alinhada com o seu perfil ou não e o que você vai precisar para ajustar isso. E aí, o que eu preciso também que você saiba é que, além do Big Five, que ela traz traços de personalidade, traz tem uma base científica robusta, traz aplicações em diversas áreas, tem várias dimensões para você olhar e ela percentualiza, você também vai, talvez já tenha feito DISC, MBTI ou algumas outras ferramentas. Qual a diferença? O Big Five, ele é de personalidade. As outras que eu mencionei aqui são ferramentas específicas para uma posição, para sua carreira. Então é comum que você faça rode esses assessments em relação a uma posição que você está fazendo, para uma promoção, para um processo seletivo de trainee. Ele se aproxima do seu Big Five, sim, ele não é distoante, eles não são distoantes do seu Big Five, mas quando você faz o Big Five, que é gratuito e que te dá uma visão muito profunda da sua personalidade, você já tem aí, você se aproxima um pouco mais do quanto que você está predisposto aos processos seletivos e as aplicações de assessment que você vai fazer. Então faça o seu Big Five e a gente vai falar um pouco mais de Big Five ainda no nosso Protagonize, beleza? Bom, por aqui é só. A gente termina a nossa aula, o nosso encontro, o nosso conteúdo de autoconhecimento. Faça suas anotações, comenta aqui embaixo, a gente vai mediar, a gente vai conversar com você, a gente tá junto nessa, estamos juntas e juntos nessa, e a gente se vê na próxima aula daqui a pouco, dependendo de como você organizou seu tempo de estudo, sobre autoconsciência. Até lá!